Meu nome é Jorge Guilherme de Almeida Couto Medeiros, delegado de polícia de classe especial aposentado, com pós-graduação em psicanálise clínica e pós-graduação em direito penal. Hoje procurarei, nesta breve palestra, dar uma ideia da psicologia de Lampião Virgulino Ferreira, líder dos cangaceiros, dos bandoleiros que dominaram durante muitos anos os sertões do Nordeste, Bahia, Sergipe, Pernambuco, disseminando o ódio e o mal. Mas antes de dar uma visão a vocês da psicologia pelo ângulo da psicanálise de Virgulino Ferreira, ou seja, de Lampião, eu quero dizer que antes de me aventurar a fazer uma análise da psicologia de Lampião, em que muitos dizem que ele era um Robin Hood do Nordeste, outros dizem que era um indivíduo extremamente perverso, bandido, simplesmente um bandido sanguinário. Eu quero informar que eu pesquisei vários escritos sobre o cangaço e nestes livros que eu venho pesquisando há alguns anos sobre o cangaço, além dos meus estudos de muitos anos de psicanálise, eu deparei com um livro extraordinário do grande mestre da criminologia baiana e da medicina legal, o professor Estácio de Lima, que eu tive a oportunidade, quando jovem, na época eu tinha 23 anos, hoje eu tenho 69 anos, assisti uma série de conferências sobre criminologia e medicina legal do próprio Estácio de Lima, na sua oratória e na sua beleza de exposição. Era um senhor de seus 60 e tantos anos na época, elegante, bem vestido, alourado, porém já grisalho, bastante grisalho pela idade. Deveria ter na época mais de 60 anos, muito mais de 60 anos. E eu tive a sorte nessa pesquisa sobre os escritores que falaram sobre o cangaço no sertão, me deparar com uma obra-prima, o livro do professor Estácio de Lima. No meu modo de ver, o melhor livro escrito sobre o cangaço e sobre Lampião. Mostraria a vocês a capa deste livro. Lerei de maneira rápida e resumida o prefácio escrito pelo próprio Estácio de Lima. Eis aqui a capa do livro do professor Estácio de Lima, que está aqui em minhas mãos, chamado O Mundo Estranho dos Cangaceiros. É um livro que esta edição está esgotada e eu tive a felicidade de adquirir numa livraria que vende livros usados e, por sorte, tinha o próprio autógrafo do autor quando este livro foi lançado no ano de 1965.
mas acredito que tenha tido novas edições posteriores. Eu tive a sorte de pegar essa primeira edição deste livro, inclusive com o próprio autógrafo do autor. Eu lerei, apresentarei. Eu acho que o professor Estácio Lima, que foi um estudioso do cangaço e da criminologia, dispensa apresentação. Mas, mesmo assim, lerei a orelha do livro, que fala um pouco, para quem não conhece, os títulos e a formação, de maneira breve, do professor Estácio de Lima. Aqui diz, na orelha do livro, que ele foi escrito por um homem que, além de professor catedrático da Faculdade de Medicina e de Direito da Universidade da Bahia, dirige um notável Instituto de Medicina Legal, isto é, dirigia o Instituto Nina Rodrigues, que muito de perto lida com as mais variados aspectos da patologia social. Quer dizer, é um indivíduo que era professor catedrático, tanto de Direito como da Faculdade de Medicina, que ele tinha a formação médica. Lerei também um pouco da introdução feita por ele mesmo, nesse ensaio, como ele intitula, Ensaio Biosociológico, a introdução feita por ele mesmo, de maneira introdutória apenas, para nós não nos alongarmos. Ele escreve: mais um livro relativo aos cangaceiros e bastante meditado. Evitei, no possível, os excessos de linguagem técnica, procurando ater-me à simplicidade do estilo. Não poderia, entretanto, evitar certos coloridos literários naturais do meu temperamento. Nada disso, porém, comprometeu a gravidade da exposição. Afirma-se que o escritor não deve transigir com o público, auscultando-lhe previamente os pontos de vista para segui-los no propósito de agradar-lhes. Sim, não deverá fazê-lo sacrificando a verdade. Isso é apenas uma pequena introdução do seu livro. Após ler esses livros, e principalmente inspirado nesta obra monumental do professor Estácio de Lima, eu, baseado nos meus conhecimentos, minhas pesquisas de psicanálise de muitos anos, procurei fazer uma análise psicológica do ponto de vista biosociológico e psicanalítica, que é minha área. E, no meu modo de ver, Virgulino Ferreira é um psicopata típico, porque ele sofreu, assim como muitos cangaceiros da sua época, a influência das intempéries do sertão, da vida dura, do agreste. E contam alguns autores que o que motivou Virgulino entrar no cangaço foi porque seus pais foram assassinados. Porém, isto nenhum autor confirma verdadeiramente. A verdade, no meu modo de ver,
é que Lampião teria uma predisposição psicopática que foi agravado pelo meio social em que ele viveu, tendo esse meio social do sertão, das intempéries do sertão, dos sofrimentos dos sertanejos, influenciados de maneira violenta, inclusive marcante na sua personalidade, para agravar a sua psicopatia. Lampião não foi, como muitos dizem, um herói, não foi o Robin Hood do Nordeste. Ele tinha certo sentimento de justiça e até mostrava em certas horas sentimentos de vingança. Mas, além disso, era portador de taras sexuais, de impulsos sádicos, de perversidades mórbidas. Além do aspecto espiritual, que ele era como se fosse a encarnação do mal e da maldade. Então não podemos dizer que Lampião foi simplesmente vítima do meio. Ele era um psicopata com características diferentes dos psicopatas que conhecemos, porque ele sofreu influência, ele e muitos do seu bando, a influência do meio daquela época, inclusive do Nordeste, da Grécia, tornando homens duros e insensíveis de coração e revoltados com a situação em que viviam. Isto, em resumo, é minha análise da psicologia de Lampião, baseado nas pesquisas e nos estudos que eu fiz sobre este personagem. Poderiam alguns até achar que há uma certa semelhança com Pancho Villa, porém não se pode afirmar com certeza, embora o México e o Brasil tenham características econômicas semelhantes, até mesmo no seu aspecto físico dos seus habitantes, na formação de etnias dos povos que o compõem. Porém, em síntese, Lampião era um psicopata típico, não um Robin Hood do Nordeste, não um herói vítima do meio. Esta é a minha análise sobre a psicologia de Lampião sobre o ângulo biosociológico psicanalítico.